Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam novamente bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula. Essa aula ela vai tratar especificamente sobre a epidemiologia de outros problemas bucais, problemas orais, além da cárie dentária e da doença periodontal, que nós já tratamos em videoaulas anteriores. Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a epidemiologia da fluorose dentária, sobretudo das principais formas com as quais a gente pode avaliar esses problemas bucais, alguns aspectos relacionados com sua prevalência e com fatores associados. Então, além da fluorose, o câncer bucal, as fissuras orais, fendas orais, e o uso e a necessidade de prótese, que são indicadores que nos ajudam a ter uma dimensão do edentulismo nas populações. Bom, em relação à fluorose dentária, nós sabemos que ela representa um defeito de mineralização do esmalte decorrente da exposição do germe dentário a altas concentrações do íon flúor, que tem como apresentação clínica alterações na coloração e forma dos dentes, com severidade e gravidade diretamente relacionada à quantidade do fluoreto ingerida, ainda no processo de formação do germe dentário, né? Então, esse flúor tem relação com a quantidade com que ele é ingerido no processo de formação do germe dentário. Alguns aspectos históricos relacionados com esse agravo, que foi descoberto ainda no início do século XX, nos Estados Unidos, com o aparecimento, né, com o registro de alguns dentes mosqueados, sugerindo ali a associação com algum componente da água que era ingerida, e com o tempo se descobriu que era a presença do íon flúor, do fluoreto, na água que algumas pessoas, alguns grupos da população do Colorado estava apresentando. Então, ainda na década de 30 do século passado, alguns estudos epidemiológicos conduzidos aí por Dean, um cirurgião dentista, estabeleciam aí essa relação entre causa e efeito da presença do flúor na água e a frequência e a severidade da fluorose dentária, que vinha aí sendo então reconhecida enquanto um problema, um agravo de saúde bucal. Nessa mesma época é que o fluoreto foi então reconhecido também como um elemento que ajudava no processo de controle e prevenção da cárie dentária nesses mesmos grupos que apresentavam fluorose. Também se observava que eles possuíam menos lesões cariosas. Bom, em relação ao uso do fluoreto, o uso coletivo, o uso individual, pode acontecer na sociedade uma sobreposição de métodos de uso do fluoreto. E nós precisamos estar atentos a esses métodos para que isso não colabore com o aumento da prevalência, da incidência da fluorose nos grupos populacionais. Então, aqui somente chamando a atenção para esses métodos de aplicação, para esses usos. Temos a fluoretação da água de abastecimento público, tabletes com flúor, medicamentos com flúor, que hoje em dia está em desuso, por exemplo, a utilização de suplementos de flúor, que era muito recomendado durante a gestação. Então, o nosso guia de fluoretos já não mais recomenda, né, a utilização do flúor dessa forma. Produtos alimentícios e bebidas, suplementos alimentares para crianças, né? Dentifrícios com flúor, e esse é o principal uso que tem relação mais direta com a ocorrência da fluorose, sobretudo na dentição permanente, né? Devido à ingestão desse dentifrício fluoretado pelas crianças, bochechos fluoretados e aplicação tópica de flúor profissional com uma concentração maior do elemento. Bom, em relação ao diagnóstico clínico da fluorose,
nós sabemos que, em geral, há uma distribuição simétrica dessa alteração em dentes homólogos. Ela é mais visível nos terços incisais ou oclusais sobre todo o dente. Pode haver manchas opacas difusas, em formato de nuvem ou estrias horizontais. E o limite da lesão muitas vezes se confunde com o esmalte adjacente. A localização preferencial das lesões são ponta de cúspide, bordas incisais ou cristas marginais. É mais comum na dentição permanente a fluorose, sendo os dentes mais afetados premolares e segundos molares. Os menos incisivos e primeiros molares, menos afetados. Na dentição decídua, essa é uma alteração menos presente, mas quando ocorre, acomete molares, principalmente. O índice de DIN é o índice preconizado pela Organização Mundial de Saúde e também vem sendo adotado pelo SB Brasil para avaliação, né, da fluorose em populações. É feito o exame visual de todos os dentes e selecionados os 2 dentes mais acometidos pela fluorose. E nós vamos registrar o código do índice de DIN de menor severidade para esses 2 dentes que foram considerados os mais atingidos pela alteração. Bom, aqui temos então os principais critérios de avaliação do índice de DIN. Temos uma condição normal, quando o esmalte se apresenta de uma forma translúcida, vitriforme, com superfície lisa e brilhante. Podemos registrar o código 1 quando há uma condição questionável, temos dúvida da presença da fluorose. O esmalte pode mostrar discretas alterações na sua translucidez, que pode ir desde pequenos traços esbranquiçados até manchas ocasionais. O código muito leve, quando há pequenas e opacas áreas brancas nesse esmalte, espalhadas pelo dente, mas não envolvendo mais de 25% da superfície dentária, como podemos observar aqui nessa imagem mais abaixo da tela de vocês. O código leve, código 3, quando essas mesmas áreas brancas envolvem mais de 25% da superfície, como nessa primeira imagem, aqui em cima. Fluorose moderada, quando toda a superfície está afetada pela alteração, as superfícies podem estar sujeitas ao desgaste e podemos observar manchas amarronzadas, como é o caso aqui dessa foto ao meio, e a fluorose no grau grave ou severa, quando toda a superfície está afetada e observamos inclusive uma alteração da anatomia, devido ao desgaste que pode ocorrer numa situação grave ou severa, assim como uma aparência mais amarronzada. Manchas marrons são frequentes nessa situação em que já há um desgaste da unidade dentária. Bom, podemos confundir a fluorose com outras alterações, então há um diagnóstico diferencial para opacidades, como é o caso da primeira foto. As opacidades em geral, elas são mais delimitadas, né? Tem um aspecto diferente da fluorose, que geralmente é espalhada pela superfície dental, ou tem o formato de estrias ou de algumas flocos, né, de neve espalhados na incisal ou oclusal das unidades dentárias. A opacidade ela é mais circunscrita. Hipoplasias, né, como é o caso, por exemplo, da segunda foto, onde também há um desgaste, né, dessa estrutura do esmalte ou da dentina, né? E podemos também confundir a fluorose com lesões de cárie, como, por exemplo, essas lesões de cárie, né, em terço cervical, como aparece aqui na terceira imagem. Bom, algumas recomendações para a promoção da saúde bucal
para evitar a ocorrência, né, da fluorose dentária. Então, alguns aspectos importantes, como, por exemplo, uma vigilância sanitária do flúor atuante, atenta, a importância do heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento, de consumo humano, para que a gente monitore o flúor ativo também em dentifrícios. É importante atividades de educação em saúde que oriente sobre o uso adequado de dentifrícios, sobre a importância da supervisão do uso de dentifrícios fluoretados em crianças pequenas, evitando a ingestão desse produto. Então, o uso racional de fluoretos e também de uma vigilância epidemiológica atenta à prevalência e à gravidade da alteração. Sobre o câncer bucal, nós sabemos que ele representa um problema de saúde pública com alta letalidade e com a possibilidade de identificação precoce através de exames com profissionais qualificados e também através do autoexame, que deve ser uma prática recomendada para a população em geral. Ele acomete principalmente língua e lábios. Então, o carcinoma epidermoide é a forma histológica mais frequente, atingindo aí 90 a 95% dos cânceres da cavidade bucal. Sobre a medida do câncer bucal, não existe um indicador, um índice específico para sua avaliação. Então, nós avaliamos do ponto de vista epidemiológico através das medidas de morbidade, prevalência, incidência e mortalidade, como mortalidade por causa, letalidade e sobrevida. Bom, sobre estimativas e incidências do câncer bucal nas populações, sabemos que eles representam cerca de 10% do total de cânceres que acomete a população em geral no mundo. No Brasil, ele fica aí em torno do 7º ao 10º tipo de câncer mais frequente também na população brasileira, sendo que ele é mais frequente entre os homens. A Índia representa a mais alta taxa de incidência no mundo e sabemos que as estimativas aumentam a cada ano. Bom, em relação aos fatores relacionados, né, fatores associados com o câncer bucal, temos aí a presença do consumo do álcool, do tabaco, a associação de tabaco e álcool aumenta muito, né, a possibilidade, o risco, a probabilidade da ocorrência da doença na população, a exposição ao sol, e isso é muito frequente em alguns trabalhadores, né, trabalhadores da construção civil, salva-vidas, trabalhadores do campo, a dieta, fatores nutricionais, uma má higiene bucal, irritações mecânicas na cavidade bucal, como próteses mal adaptadas, dentes fraturados, restos radiculares, fatores ocupacionais importantes, como, por exemplo, a exposição a produtos ácidos, a substâncias químicas e alguns agentes biológicos, como é o caso do HPV. Bom, em relação às fendas orais, que podem se manifestar através de fissuras labiais, fissuras palatinas e fissuras lábio-palatinas, se estima que no Brasil, uma a cada 650 crianças nascidas, uma delas vai apresentar alguma fissura lábio-palatal. Aqui nessa imagem, nós temos algumas possibilidades de ocorrência desse agravo. Sabemos que existem fatores genéticos hereditários relacionados com a doença, assim como alguns fatores ambientais, como agentes infecciosos, exposição ao raio-x, o uso de alguns medicamentos, algumas drogas, deficiências nutricionais, exposições a agrotóxicos, a fertilizantes, né? Então, questões ocupacionais, né? O uso do tabaco, do álcool, durante a gestação também se relaciona com esses agravos
na nossa população, assim como na população mundial. Nesse gráfico, temos aí a época do desenvolvimento inicial de algumas estruturas faciais, dentre elas palato, maxila, lábio, mandíbula, dentes, para que a gente fique atento aí às possibilidades de malformações nesse período do desenvolvimento, né, do embrião, do bebê. Como disse anteriormente, a hereditariedade é uma causa importante a ser avaliada na ocorrência das fendas orais. E outros indicadores utilizados para avaliação da saúde bucal das populações, sobretudo de adultos e idosos, é o uso e a necessidade da prótese dentária, que são indicadores importantes para a avaliação do edentulismo nas populações, né? Bem, aqui temos alguns dados da população adulta de São Paulo, que nos dizem que de 40,9% de adultos entre 35 e 44 anos daquele estado usam prótese superior, sendo que 30,4% delas é prótese total. Entre os idosos, 34,6% deles necessitam de prótese superior e 52,8% de prótese inferior. Então, a necessidade é bastante elevada na população de São Paulo, o que reflete também algo bastante parecido com o perfil epidemiológico da população brasileira. Então, a OMS ela tem um indicador que avalia o uso de prótese dentária e necessidade de prótese dentária. A gente vai passar aqui algumas imagens relacionadas com os critérios desses indicadores. Então, temos aqui o critério 0, que significa não usar prótese dentária. Temos aqui uma condição da dentição não rígida, mas todos os dentes presentes na cavidade bucal, podendo estar restaurado, né? A condição 1, quando o indivíduo utiliza uma ponte fixa. A condição 2, quando usa mais do que uma ponte fixa, como ilustrado aqui nessa imagem. A condição 3, quando há o uso de prótese parcial removível. 4, quando usa uma ou mais pontes fixas e uma ou mais próteses removíveis. E a 5, o uso de prótese total. Em relação à necessidade de prótese, código 0, quando a pessoa não necessita de prótese dentária. O código 1, quando precisa de uma prótese fixa ou removível para substituir apenas um elemento dentário. O código 2, quando precisa de uma prótese fixa ou removível para substituição de mais de uma unidade. O código 3, quando necessita da combinação de próteses fixas e ou removíveis para substituição de um ou mais de um elemento. E o código 4, quando a pessoa precisa de uma prótese total. Bom, há outros problemas bucais importantes e relevantes na população brasileira e na população de todo o mundo, como a maloclusão. E aí há índices específicos para avaliar a maloclusão, né, em populações de crianças, de adolescentes, de adultos. Chamamos atenção aí para o índice de maloclusão para avaliar maloclusão na dentição decídua e o DAI, que é o índice de estética dental na dentição permanente, o traumatismo dentoalveolar, e aí temos também índices específicos para avaliação desse agravo, a erosão dentária, os defeitos de desenvolvimento de esmalte e as disfunções temporomandibulares, com alguns índices e indicadores que avaliam esses problemas bucais. Bem, deixamos aqui como referência algumas referências, chamamos a atenção para o primeiro livro, que é Epidemiologia da Saúde Bucal. Quem puder ter acesso a ele, é uma leitura importante e completa também, bem abrangente sobre essas temáticas, né?
e algumas referências disponíveis na internet, também disponíveis lá no nosso app, chamando a atenção também para o manual do SB Brasil 2020, que emprega esses indicadores comentados aqui nessa videoaula. Uma imagem do livro que eu recomendei, o livro de Antunes e Pérez, Epidemiologia da Saúde Bucal. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de todos e todas. Fica aqui o meu e-mail e qualquer necessidade a gente entra em contato, seja por e-mail, seja através dos nossos canais de comunicação no AVA do curso. Muito obrigada.